falando aos nossos corações, ensinando-nos sobre coisas tão práticas da vida, do nosso dia a dia. Para nossa palestra de hoje, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Vamos ler todos juntos? Leitura conjunta. Mateus 6, de 22 e 23. Leiamos. Diz assim a palavra do Senhor. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, Deus de graça e amor, que nos concede bênçãos sem medidas todos os dias, que nos acompanha com graça, misericórdia, amor, em toda a nossa jornada, em toda a nossa trajetória. A Ti, Senhor, nós vimos nessa manhã, suplicamos já o perdão do Senhor e temos a certeza de que o Senhor nos concedeu. Agora suplicamos que o Teu Espírito nos ilumine, para que nós possamos compreender a verdade do Senhor e possamos aplicá-la à nossa vida, ó Pai. Possamos, ó Deus, obedecer ao Senhor de bom coração, de bom grado. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver de acordo com a verdade das Escrituras. E nós possamos honrar o Senhor por uma vida obediente e temente ao Senhor, ó Pai. Rogamos, ó Pai, suplicamos no nome santo de Jesus, na dependência do Teu Santo Espírito. Amém e amém. Irmãos, imagine se as redes sociais fossem restaurantes e as postagens, as suas publicações, fossem menus oferecidos para cada um deles. Imagine que lá você tem uma variedade de opções e cada coisa mexe com o seu apetite. Sim, o nosso apetite por informações é desenfreado às vezes. Nós temos necessidade de buscar cada vez mais e buscar sempre informações o tempo todo. E aí nós somos varridos às vezes por uma enxurrada de informações que nós nem conseguimos lidar com elas, nem conseguimos processar direito. Mas nós continuamos atrás delas porque é a regra, é o padrão, que todo mundo esteja o mais bem informado possível nessa era digital. E o número de informações que nós visualizamos é tão grande que nós não conseguimos nem mensurar o número de informações que nós vimos ou que acessamos o dia inteiro. Informações boas e más, informações verdadeiras e fakes, falsas, informações de todos os tipos. É tão grande o volume de informações que nós recebemos que a produção textual média em textos de e-mail, de publicações das redes sociais, Facebook, Instagram e outros meios de comunicação, outras redes sociais, chega a 3,6 trilhões de palavras por dia. O equivalente a 36 milhões de livros digitalizados todos os dias. Para vocês terem uma ideia, uma das maiores bibliotecas do mundo é a Biblioteca do Congresso Americano. Ela tem 35 milhões de livros. As publicações das redes sociais diariamente seriam suficiente para encher a biblioteca do Congresso Americano todos os dias e renovar todos os dias com 35 ou 36 milhões de livros se nós condensássemos ou juntássemos as informações publicadas no mundo inteiro diariamente e transformássemos
em livros. Corremos o risco de ignorarmos certas verdades ou coisas importantes quando nós somos expostos a um grande número de informações todos os dias assim. Especialmente porque nós temos a tendência, é natural da nossa geração, de querer informação nova, fresca. E se alguma coisa é repetida, se alguma coisa é antiga, nós logo mandamos uma mensagem para alguém no grupo ou para alguém que publicou, comentamos, olha, a notícia é velha, a notícia não é atual, isso aqui já foi publicado, olha, é de 2018, é de 2020, não é atual. Nós temos a necessidade de demonstrar para as pessoas que a informação tem que ser nova. Um dos riscos que nós corremos com isso é de desprezar notícias antigas, desprezar notícias velhas, e com isso desprezar inclusive a sabedoria dos antigos, a sabedoria dos nossos antepassados. Corremos o risco de ignorar os sábios do passado, de não olhar para o que eles escreveram, publicaram, o que eles falaram, por causa da nossa sede pela novidade que é tão aguçada pelo volume de informações que nós recebemos diariamente. Esse acúmulo de informações diárias muitas vezes reflete falta de sabedoria, porque elas, na verdade, não têm necessariamente que ser verdadeiras. Para nós, para a maioria de nós, basta ser uma informação nova. E essa é a razão por que publicamos tantas fake news. Essa é a razão por que publicamos tanta notícia não verificada, tanta informação não confirmada. E aí, só depois que alguém nos corrige, alguém nos exorta, nós damos um jeito de ir lá e apagar o post, ou então de ir lá e explicar que houve um equívoco, que a informação não é boa, que ela não é verdadeira. Isso reflete a falta de sabedoria no uso das palavras nos nossos dias. Agora parece contraditório, não parece? Porque é a época que nós temos mais acesso à informação, a época em que há mais volume de informação sendo publicada, mas é a época que parece que menos o bom senso e a sabedoria têm sido usados. Porque nós confundimos volume de conhecimento ou volume de informação com sabedoria. E, na verdade, uma coisa não está diretamente ligada à outra. Talvez uma pessoa pouco informada, mas que conseguiu aplicar a informação pequena que ele tem à vida, tornando isso de forma ética, prática, de forma saudável, um padrão de vida, comportamento, que seja bom para ele e para aqueles à sua volta, seja uma pessoa mais sábia do que alguém que está totalmente informado com as últimas notícias dos jornais, da mídia, das redes sociais. E nós temos visto especialmente a falta de sabedoria quando nós não sabemos lidar com os comentários ou com as críticas nas postagens que fazemos. Isso reflete a falta de sabedoria no uso das informações que nós temos. O mero acúmulo de dados não traz sabedoria. O mero acúmulo de dados, na verdade, conduz a uma sobrecarga e a uma confusão mental, a uma poluição que, na verdade, não é benéfico. Nós estamos, com isso, na verdade, alimentando a nossa alma com excesso. E há dois riscos quando você chega num restaurante e vê um menu. E aí você chega e vê uma série de novidades, e ao invés de pedir aquilo que de fato você precisa consumir, você quer experimentar tudo que você não experimentou ainda, e aí você faz aquele pedido variado, numa quantidade de alimentos que você não vai conseguir consumir. E aqui está o primeiro perigo, de você consumir além do que você precisa, além do que é necessário. Isso acontece com a informação também. A nossa geração consome informação além do necessário. Nós não precisamos de tanta informação. Nós temos que saber filtrar que informações são necessárias, úteis, boas, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento no dia a dia. Então a primeira coisa
comparando, né, fazendo essa analogia com o consumo de alimentos, com o apetite por alimentos, é que nós nos engordamos de informações. Nós comemos e nos tornamos obesos intelectualmente, obesos de informações, mas são informações desnecessárias, são calorias intelectuais que não estão, na verdade, fazendo bem para nós. Mas a outra coisa, o outro perigo, é nós alimentarmos com porcaria, ou comermos aquilo que não é saudável, comermos aquilo que a gente sabe que vai fazer mal a nós e ainda assim nós consumimos. Essa sobrecarga de informações digitais pode ser, e quase sempre é, uma sobrecarga de lixo intelectual. E assim como existe comida lixo, né, o conceito de comida lixo, que é aquela comida que não é saudável, não faz bem, mas é palatável, ela é agradável ao paladar, nós consumimos. E às vezes consumimos em excesso, simplesmente porque é gostoso, porque é agradável, porque é bom aos nossos apetites. Mas não é saudável para nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. No entanto, a sobrecarga de informações na era digital não é o problema mais grave. Ele é só um dos problemas. E, na verdade, ele é um problema secundário. Há outros problemas maiores nessa sobrecarga de informações. O primeiro é que, nessa avalanche de informações, e nós achamos que um volume grande de informações produz pessoas mais inteligentes, na verdade, nós temos o pior problema de letramento de todas as épocas, quando há acesso à escola e à informação. Nós temos que considerar, sim, os problemas de falta de letramento no passado eram maiores? Sim, por falta de escolas e por falta de informação. Mas onde havia escolas e havia boa informação, o letramento foi alcançado, inclusive trazendo revolução na alfabetização, na educação de pessoas, incluindo mulheres, incluindo escravos, que por um bom tempo não podiam participar de todos os aspectos da educação e da boa formação. Mas o que acontece no nosso dia é que a taxa de letramento, não a capacidade de ler e de escrever, mas a capacidade de processar de modo sábio a informação que recebeu, é muito baixa. Nós temos o maior número de analfabetos funcionais da história. Na época em que mais existe universidades, escolas, acesso à informação e o acesso fácil à informação, nós temos sites como Domínio Público, onde você vai lá e baixa gratuitamente, lê gratuitamente obras clássicas, tanto de literatura em geral, quanto de livros científicos, de boa produção técnica. Você tem capacidade de ir lá, você tem a possibilidade de ir lá e acessar. No entanto, essa geração tem perdido, por causa do volume excessivo de informação, tem perdido a capacidade de processar as informações de modo sábio. E é fácil só você avaliar isso, uma forma fácil de avaliar isso, é você procurar acessar trabalhos universitários que têm sido produzidos. E aí você pedir o supervisor para fazer uma crítica mais rígida do trabalho. Ele diz, olha, talvez ele vai dizer, olha, eu fui muito benevolente com esse aluno, para poder passá-lo, porque o trabalho dele, o nível é muito baixo. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Muitas vezes. Porque o que nós estamos fazendo com a nossa mente é saturá-la de informação, mas não ensiná-la, não treiná-la para processar a informação de modo sábio e proveitoso. Então esse é um problema maior do que o volume de informação em si. O segundo problema grave e um desafio grandioso para nós é a deficiência nutricional do conteúdo que nós consumimos, do conteúdo fornecido. Nós consumimos todo tipo de informação, todo tipo de lixo
E isso não tem nutrido as nossas mentes. Não tem produzido pessoas mais inteligentes, mais intelectualmente aguçadas. Pessoas que têm a capacidade de unir ideias, de processar pensamento e de tirar conclusões boas. Porque nós temos alimentado de modo deficiente. Volume sem qualidade. Volume sem nutrição. E o terceiro grande problema é que com os nossos telefones e com a possibilidade do compartilhamento, e o compartilhamento constante de informações, isso nos dá a sensação de que nós estamos conectados com o mundo. Mas essa é a geração mais desconectada da história da humanidade. Enquanto nós estamos super conectados às nossas redes sociais, ou às redes, a rede de computadores mundial, nós estamos desconectados da vida, desconectados da família e gravemente desconectados de nós mesmos. Não há, talvez, na história, uma geração tão confusa quanto ao seu ser, quanto a si mesmo, quanto a nossa. Uma geração que as pessoas não sabem quem elas são, não sabem qual o propósito da vida, não sabem que direção seguir. Uma geração de pessoas confusas e perdidas. Então nós temos aqui 3 problemas graves que são resultado do volume de informação. E às vezes a gente considera que o volume de informação é o problema. Analfabetos funcionais. O segundo, não nutrindo as nossas mentes, não nutrindo-nos de forma sábia, de forma que a informação seja útil, seja utilizável. E também a sensação falsa de que nós estamos super conectados, quando nós estamos, na verdade, super desconectados de tudo. E se nós estamos desconectados da vida, se nós estamos desconectados do próximo, e se nós estamos desconectados de nós mesmos, isso é um sinal grave de que nós estamos desconectados da principal fonte, que é Deus. Porque quando nós estamos bem conectados a Deus, o resultado é que essa conexão com Deus vai influenciar e dirigir as nossas outras conexões. Quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós conseguimos compreender melhor a nós mesmos. Entendemos quem nós somos, nossas fraquezas, nossas necessidades, e nós voltamos para Ele como a fonte de sustento. Quando nós estamos de fato conectados com Deus, nós entendemos que há necessidade de amar o próximo, porque quem diz amar o próximo, quem diz amar a Deus e não ama o próximo, está mentindo. E quando nós entendemos que Deus é o doador e controlador da vida, e que nós estamos conectados com Ele, faz mais sentido a vida, faz mais sentido a realidade, porque nós somos melhor conectados à vida, à realidade da vida. O nosso problema é mais profundo do que uma sobrecarga de informações. Na verdade, o nosso problema é esse apetite desgovernado por conectividade e novidade, conectividade imediata e a urgência insistente de nos tornar cada vez mais antenados, ligados e bem informados. Esse é um problema sério. E nós precisamos entender que isso está afetando a igreja. Que isso está me afetando e está afetando você. Que cada um de nós, em algum nível, está profundamente envolvido nessa teia. E que a gente precisa da graça de Deus para nos livrar dela. Bem, vocês devem se lembrar como as coisas eram no passado, né? Tem até uma música que nós cantávamos, da época do pastor Bruno, né? Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Essa expressão dessa música, ela foi baseada na prática do jornaleiro, né? O jornaleiro vendia quando tinha uma notícia nova. E aí eu acho que o Joel falou sobre isso ontem, né? Quando tinha uma notícia nova, o jornaleiro saía na rua gritando extra, 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 notícia de última hora, né? E a gente tem essa necessidade da notícia de última hora. Só que no nosso tempo,
o nosso desejo de conectar-se não é simplesmente pela necessidade de ter informação, mas por um apetite desenfreado por novidades. Nós precisamos, o nosso apetite pede por novidade. Isso é em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Por exemplo, nós sempre queremos visitar o restaurante novo da cidade, porque lá tem um prato diferente que eu nunca experimentei. E às vezes pode ser um absurdo, mas eu vou dar um jeito de querer visitar aquele restaurante para comer aquilo ali. Ou a hamburgueria nova, que inaugurou e tem um hambúrguer diferente lá. Um hambúrguer com sabor que eu não experimentei ainda. Tem uma geleia de pimenta lá que dizem que é um show. E eu não comi ainda, eu preciso ir lá. Então nós temos um apetite, não somente por matar a nossa fome, mas por experimentar novidade. E isso se aplica à informação também. Nós temos um apetite por novidade. E a gente fica na internet, muitas vezes, buscando novidade. Esse nosso desejo de nos conectar sempre, movido por esse apetite por novidades, faz com que os nossos telefones se tornem uma arma perigosa para as nossas mentes e para os nossos corações em nossas mãos. Lembremos, o problema não está no celular. O problema está dentro de você. O problema está no seu coração. Mas ele é o instrumento mediante o qual Satanás tem ludibriado a sua mente e te feito aprofundar mais ainda nesse apetite desenfreado por informação. E aí nós temos o grave problema de não saber lidar ou ver as coisas do modo correto. O texto que nós lemos de Mateus, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ensinando a respeito de como lidar com o dinheiro. Ao mesmo tempo, desejar agradar a Deus, mas você se tornar servo do dinheiro. O que Jesus está ensinando ali é que nós nós devemos aprender a transformar o dinheiro em nosso servo. O dinheiro é bom. O amor ao dinheiro é que é a raiz dos males. O dinheiro é uma coisa boa. Nós temos que transformá-lo em nosso servo. O mesmo princípio se aplica para qualquer outra área da vida. Como nós vimos na exposição de ontem à noite. O segredo é a moderação em todas essas coisas. E aí, o Senhor Jesus então faz uma analogia da entrada de informação no nosso coração. E ele diz, olha, são os seus olhos que moderam, são os seus sentidos, né? Aqui não tem necessariamente que ser os olhos somente, né? Mas são os seus sentidos que moderam o que entram, a informação, o que chega ao seu coração. Lembra que o seu coração é um solo fértil para a semente do pecado. É um solo fértil para Satanás, que é um excelente agricultor de ervas daninhas. Isso ele sabe fazer. E aí você tem todo esse aparato externo que pode chegar até você. E aproveitando o solo fértil, o seu apetite por essas coisas, ele pode fazer fomentar essas coisas no seu coração, transformando o seu coração numa estufa ideal para a proliferação de todo tipo de mal. Então, Jesus diz, olha, os seus olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o corpo será mau. O que ele está ensinando aqui é que você precisa aprender a controlar os apetites dos seus sentidos. E esse aprendizado só é possível pela graça de Cristo, mediante a obra do Espírito no coração regenerado. Se os seus olhos não são ainda transformados pela graça de Cristo, a sua tendência é se tornar de mal para pior. Porque se os seus olhos são maus, se os seus sentidos são maus, se os seus apetites são maus, o seu corpo todo, a sua vida toda será grande trevas. Se porém os seus olhos forem bons, os seus apetites guiados pelo Espírito, controlados pelo Espírito, então
você verá a luz, ou você viverá na luz. Um comentarista, um autor chamado O'Donovan, disse o seguinte a respeito desse excesso de informações e da nossa necessidade, do nosso apetite por notícias novas. As ditas notícias de última hora são a chave para chamar a atenção de maneira bem sucedida na maioria das plataformas. E, impressionantemente, as plataformas têm meios de atrair a sua atenção. Quer seja com um visual agradável, com uma música cativante, eles sempre têm uma forma de aguçar o seu apetite. Nós, no restaurante, quando você chega, a gente não come com os olhos, com os sentidos, né? Antes de ir com o paladar, você não tem a experiência com o alimento antes de colocá-lo à boca, não há uma experiência anterior. Se a comida for desagradável aos olhos, se ela for feia, você não tem apetite. Se ela não é atraente, não há apetite. E assim a informação. Se ela não é atraente, não há apetite. Agora, tem comidas que não são atraentes, mas elas são saudáveis. Eu lembro de uma sopinha que a Mix fazia para a Nicole. Ô sopa feia, de beterraba. Era horrível. No entanto, o valor nutricional daquela sopa era impressionante. Agora, se eu colocar diante de você uma sopa de beterraba e um prato de batata frita com cheddar e bacon em cima, qual dos dois você vai escolher? Mas qual é o mais saudável e qual tem mais valor nutricional? A sopa. O que nós precisamos entender é isso, que estão nos colocando informações vestidas ou bem compostas como um prato de batatas com bacon e cheddar, para seduzir os nossos olhos, de modo que nós passamos a pensar que a informação boa é a atraente. E às vezes a informação que de fato é boa, ela não é tão atraente. Nós precisamos tomar o cuidado, porque as nossas vidas, de certo modo, estão sendo guiadas por filosofias mundanas. E aí a gente lida com a informação de acordo com a filosofia mundana que influenciou a nossa mente. Eu não sei se vocês se lembram, assistiram, eu nem recomendo, mas nós tivemos que assistir no seminário um filme chamado Beleza Americana. Eu não recomendo para jovens, porque é um filme com muita sensualidade, é muito exagerado. Mas nós tivemos que assistir na aula de teologia contemporânea, para fazer uma análise do filme. Nesse filme, você vê uma vida que era transparecida, que era colocada diante das pessoas, onde tudo era perfeito. O pai, que era o exemplo de homem, de masculinidade, que controlava bem o seu filho. A mulher que tinha a casa perfeita, impecável, e que era bela, andava sempre muito bem arrumada. Os filhos que tinham aquela vida organizada de ir para a escola, mas no decorrer, na trama, as coisas foram se revelando. O pai era homossexual, tinha um caso com o vizinho. A mulher tinha um caso com outra pessoa. Era uma trama estranha, onde aquela beleza toda que era apresentada, na verdade, estava forrada lá no fundo mesmo da vida deles, era podridão, era miséria. Mas a vida se apresentava bela e atraente. E assim, as nossas vidas muitas vezes estão sendo guiadas assim. A principal filosofia presente naquele filme era um subjetivismo, onde o indivíduo e aquilo que ele experimentava, a sua vida, as suas experiências é que contavam, é que era importante. Mas publicamente era necessário manter o padrão ou manter o status de que estava tudo em ordem. E assim nós queremos manter nas nossas redes sociais hoje. E essa é parte de uma
filosofia danosa chamada existencialismo, em que a vida é aquilo que você vive. A vida é a soma de suas experiências. E você que constrói a sua vida, ou constrói a sua existência, a partir das suas experiências. O que a gente vê nas escrituras que não é verdade. Mas veja que nós estamos vivendo assim. Nós esquecemos o fato de que é Deus que conduz a nossa história e que constrói a nossa existência, que a nossa existência está nas suas mãos, e nós queremos gerir a nossa vida e construir a nossa vida a partir das nossas próprias experiências, e a gente vai conduzindo e usando a informação para essa construção de vida. E a gente até chega, tem certos momentos, de julgar se nós somos melhores pessoas ou não, ou melhor do que o outro, de acordo com os acessos que nós temos, ou com as informações que nós recebemos, ou com a formação que nós alcançamos. Além dessa filosofia danosa, nós temos outras coisas que vão aguçando isso que o autor chama de hiperpalatabilidade da informação, né? Que é o aguçamento do sabor. Não sei se vocês já viram, mas tem um produtozinho que os chineses inventaram, que ele é um realçador de sabor. Que ele é a base, é só de puro aquilo, né? E você acrescenta aquilo à comida e ele realça o sabor. Ele dá a impressão que a comida tem um sabor muito mais aguçado, muito mais elevado do que de fato tem. E os restaurantes usam isso para realçar sabor. E o que nós estamos fazendo é acrescentar isso, né? Acho que tem um famoso aí que é japonês, é chamado Ajinomoto, né? É japonês. O que nós estamos fazendo, o que a indústria digital está fazendo, é acrescentar Ajinomoto às informações que nós recebemos, para aguçar essa sensação de paladar, essa sensação de gosto nas informações. E aí aumenta o nosso apetite por informações. Bem, e aí o que nós estamos fazendo é alimentando cada vez mais de coisas que são palatáveis, que são agradáveis a nós, sem de fato julgar se elas são boas, que elas são ideais. Isso revela falta de sabedoria. Com isso nós temos 3 problemas que podem surgir dessa experiência de querer informação e querer construir a nossa própria vivência a partir do número de informação que nós recebemos. Primeira pode ser uma postura mais passiva, de dizer, olha, isso não me influi, não me afeta. Eu não preciso disso. E você adota uma postura de passivismo diante desse volume de informações. Mas o segundo é pior, que é aquele de se curvar diante das informações com o objetivo de que aquelas informações construam você, ou te formem. E aí você faz tudo para que as informações que você acessa e que você publica reflitam algo sobre você. E esse é um perigo, porque é aquela ideia do narcisismo, né? Onde você foca em si mesmo. E as nossas redes sociais são assim. Se vocês não se lembram, a história de Narciso, a história de Narciso da mitologia grega, ele era autocentrado, né? Voltado para si mesmo. Tinha uma admiração exagerada por si. E um dia ele vai lavar o rosto na beira do rio, e a água cristalina, ele vê o seu próprio rosto, ele se apaixona por si mesmo, e ele mergulha para buscar aquela beleza, e aí ele se afoga, ele morre. O que nós estamos fazendo é basicamente isso. Nós estamos mergulhando naquela imagem que nós criamos de nós nas nossas redes sociais, e a gente está mergulhando cada vez mais na busca dessa beleza que nós estamos vendo em nós mesmos, ou buscando em nós mesmos. E aí nós chegamos ao ponto estamos quase no ponto de morrer afogados por esse volume de informações que nos dá uma sensação sobre nós mesmos que não é real. Isso é muito perigoso. E especialmente o jovem. E aí
quando a gente fala isso, os jovens ficam chateados com a gente, né? Mas a comprovação científica de que o seu cérebro, que as suas transmissões não estão completamente formadas até a passagem dos 21 para 22 anos. E que por isso, muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, nós fazemos atividades perigosas, não medimos os riscos, quando nós temos essa idade de jovem, que a gente não sabe julgar as coisas. E muitas vezes, você não vê perigo nessas coisas na internet. Porque a sua mente te dá a sensação de que está tudo sob controle e de que você sabe o que está fazendo. Mas você está mergulhando atrás de uma coisa que não existe. E se você não der ouvido às Escrituras e não der ouvido à sabedoria dos mais velhos, você corre risco de sucumbir, de ser levado. Ontem eu ouvi um dado triste, lamentável, sobre crentes nos Estados Unidos. De cada 4 jovens, e eu acho que o pastor André citou isso novamente, né? Ou foi o pastor Bruno. De cada 4 jovens cristãos americanos vão para a faculdade, só um volta crente. E eu acredito que talvez, eu não sei se tem esse dado sobre o Brasil, pastor, você sabe se tem? E eu acredito que algo parecido está acontecendo. E parte disso nós precisamos reconhecer, que é a forma como nós olhamos para nós mesmos. E aí nós pioramos essa situação quando nós deixamos que as redes sociais, que as mídias sociais definam quem nós somos. E aí nós temos uma série de faces, né? Aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos, aquilo que nós pensamos que os outros estão pensando sobre nós mesmos, e aquilo que nós somos de fato. E nós nos confundimos às vezes. E às vezes nós deixamos nos guiar pelo que as pessoas pensam de nós mesmos, outra hora pelo que nós pensamos, mas poucas vezes estamos preocupados sobre o que Deus diz sobre mim, o que a Bíblia diz sobre mim, o que as Escrituras estão falando sobre a minha personalidade, sobre a minha formação pessoal, sobre o meu coração, a minha mente, sobre as minhas necessidades, sobre a minha construção como pessoa. O que a Bíblia está falando? Só que nós estamos tão distraídos pelas vozes desse volume de informação que tem no mundo, que nós já não temos tempo nem condições de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é um sussurro no meio do barulho de informações diárias. E isso só piora, só agrava esses problemas que nós estamos mencionando aqui. Desse passivismo diante das informações, dizendo que isso não me afeta. Ou desse narcisismo, eu preciso disso para me construir. Ou de um terceiro problema, que é esse desespero existencial que nós temos a respeito do futuro e que a gente pensa que talvez não há mais esperança para o futuro, eu tenho que viver o agora, que o pastor mencionou ontem, né? Que é o niilismo. Aí, dessa sede, desse apetite por viver agora, muitos jovens têm entregue as suas vidas, colocado suas vidas em risco. Veja, eu pesquisando a respeito disso, eu fui ler algumas situações sobre a cultura da selfie, né? E eu lembro que o pastor Bruno citou isso em uma preleção dele há um tempo atrás. A cultura das selfies, ela é tão terrível, que eu preciso de mostrar para os outros quem eu sou e como eu estou. E aí eu preciso editar, fazer poses e tal, para poder postar para que os outros vejam. E aí eu fui olhar matérias sobre selfies, matérias na internet sobre selfies, situações em que jovens entraram em situação de perigo por causa de selfies. Um caso de um jovem americano que queria tirar uma selfie aparecendo o fundo do Grand Canyon. E ele foi afastando para poder conseguir pegar, e à medida que ele afastou, ele escorregou e caiu dentro do Grand Canyon e morreu.
Aqui no Brasil, um outro que queria tirar uma foto na ponta de uma pedra. E ele foi também afastando para conseguir o melhor ângulo para a sua selfie. E ele caiu da rocha e morreu. Um outro que subiu numa rocha onde quebrava a onda, no mar. E ali para poder tirar uma foto pegando a paisagem toda, a praia e o mar. Veio uma onda, bateu e levou ele de volta e ele desapareceu. Não conseguiram mais encontrar o jovem. Então assim, isso aqui pode ser uma analogia do que a cultura da selfie e a cultura da necessidade de informação está fazendo conosco. Talvez nós não estamos colocando nossa vida em risco fisicamente na beira do Grand Canyon, ou numa rocha, numa montanha, ou numa pedreira à beira do mar, mas nós estamos colocando as nossas vidas em risco, nós nos expomos a aceitar desafios que, por exemplo, propõem. Vimos recentemente crianças que estavam morrendo por aceitar o desafio do aerosol, que é de engolir desodorante e de morrer asfixiado, porque o desodorante o produto agarra o pulmão e aí morre por asfixia. Desafio de cortar os braços. E eu tive casos que eu acompanhei de crianças cortando os braços por causa de depressão e assistindo esse tipo de coisa. De pessoas aceitando desafios de fazer coisas cada vez mais perigosas e ele tinha que demonstrar para os amigos que ele estava na onda, né? Aceitando o próximo desafio. E a gente viu situações de risco, coisas perigosíssimas que eles se envolveram. Mas o maior perigo não é o físico, o perigo é o moral. O quanto as nossas mentes estão sendo amarradas a essas coisas. Sem falar de outros problemas, como a pornografia e o vício em jogos, que nós temos visto ser tão grave nos nossos dias. A falta de autocontrole, a falta de moderação, a entrega ao apetite desenfreado, sobre esse volume de ingestão de dados que nós temos tido, gera fardos terríveis na alma e no corpo do ser humano. E a solução para esses problemas só pode ser encontrada na cruz. Não há outro caminho para lidar com esses problemas senão em Cristo. E nós vimos o sábio Salomão escrevendo em Eclesiastes, e ele dá soluções para esses problemas do nosso coração. A solução para esses problemas são oferecidos por ele em Eclesiastes 12, versículos 11 e 12. Veja o que ele diz. As palavras do sábio são como aguilhões, como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Ademais, filho meu, atente, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Veja o que ele diz aqui. Olha, as palavras do sábio é como uma boa escrita, um texto bem escrito e exposto em público, pregado como prego num lugar público, para instruir. Mas ele alerta para o fato de que não há limite para a informação. Não há limite para fazer livros. E o muito estudar é enfado à carne. Ou a informação excessiva traz enfado à carne. E aí no verso 13, ele apresenta a solução para essa tensão. Quem pode ler para nós, Davi? Verso 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele dá duas soluções, uma interna e outra externa. E elas estão atreladas. A primeira, o temor a Deus, que é fruto de um coração regenerado. O temor a Deus. O temor do Senhor no seu coração te guardará desses males.
Como poderá guardar puro o jovem o seu caminho? Observando segundo a lei do Senhor, porque pelo temor do Senhor ele pode viver uma vida pura. Então, o primeiro é o interno, o temor do Senhor no coração. O segundo, o externo, a observância da lei do Senhor. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Internamente e externamente, você tem dois auxílios. O temor do Senhor, ele é produzido internamente pelo Espírito Santo que habita em você. E ele é fomentado externamente pela palavra de Deus que foi dada a você. Esse é o caminho. O problema é que nós vivemos numa sociedade tão sofisticada que nós não aceitamos soluções aparentemente simples para problemas complicados, complexos, né? E a solução proposta aqui é: teme a Deus e observa a lei do Senhor. Teme a Deus e leia a sua Bíblia. E obedece a sua Bíblia. É isso que vai resolver o problema do seu coração. E somente isso. Não há outro caminho. Não há regrinha, 2 passinhos para cá, 2 para lá, segue em frente, vira à direita, vira para a esquerda. Não há receitinha. É a palavra de Deus e o auxílio da graça do Espírito Santo que vai te ajudar. Nós precisamos aprender a rejeitar a informação excessiva e amar a verdadeira sabedoria. Amar a sabedoria, rejeitando a informação desnecessária, é o caminho para vivermos uma vida agradável ao Senhor. Nós precisamos nos esforçar para uma obediência em temor sobre as informações que nós recebemos e especialmente as informações frívolas, porque de toda palavra frívola teremos que dar conta a Deus. Nós prestaremos conta de todas as palavras, não só das que nós falamos, mas das que nós engolimos, das que nós consumimos. De todas as informações nós daremos conta. E por último, nós precisamos abraçar nossa liberdade em Cristo, afastando-nos das investidas da publicação online, ou dessa proliferação dos sábios digitais. E infelizmente, nós temos crentes dando ouvido a tanta gente que não tem o temor do Senhor, enquanto deveriam dar ouvido às Escrituras, aos pais crentes, aos pastores, aos jovens mais velhos. Nós temos tanta gente buscando informação para resolver problemas da vida em outros cantos, e não nas Escrituras, não na igreja do Senhor. Infelizmente, não haverá solução, porque só Cristo pode resolver esse problema. Como nós podemos então aplicar isso em relação à tecnologia? Sabedoria e tecnologia. Nós vimos que a tecnologia é boa, que Deus nos deu a tecnologia. O nosso uso dela é que pode ser mal. Nós precisamos então, nessa era de digital, de conteúdo esmagador, de muito conteúdo, nós não podemos não podemos ceder ao pessimismo e à passividade somente. A internet não presta, a tecnologia é má, eu vou me isolar, eu vou sair das redes sociais, eu vou ter só um celularzinho daquele Nokiazinho velho, só para fazer ligação e a minha vida vai ser melhor. Não precisamos fazer isso. Não precisamos também de nos tornar blindados às informações que chegam. Não precisamos nos blindar das informações que chegam. Mas nós precisamos de sabedoria para receber aquilo que é bom. Julgar tudo e reter o que é bom. Nós não devemos nos afundar nesse mar de notícias, não é necessário, ou até de fofocas irrelevantes, né? Querer saber os detalhes da vida de gente que não faz a menor diferença para nós. Mas nós devemos especialmente olhar as notícias ao nosso respeito. Há um jornal que tem que ser lido toda manhã, um jornal bem atual, que ele dá notícias sobre você, e sobre quem é você, e sobre o seu futuro. As Escrituras.
E se você não está tornando as escrituras o seu primeiro meio de informação e de formação, você começou errado. Você começou a vida errada. A Bíblia tem que ser importante, primordial na sua experiência diária. Quando nos voltamos para Deus, nós descobrimos que a sabedoria e o conhecimento mais preciosos não estão ocultos nessa avalanche, nessa montanha de informações nos nossos dispositivos digitais. Quando nós voltamos para Deus, nós encontramos a sabedoria encarnada na pessoa de Cristo, personalizada. Ele define o propósito e o significado da minha vida. Ele define quem eu sou e para onde eu vou. Ele diz o que eu devo querer e o que eu devo fazer. Não são as mídias que devem dizer o que você deve querer. Ele orienta o que é verdadeiramente importante, o que é valioso para nós nessa era digital e em todas as épocas. É Ele quem nos ajuda. Somente Ele. Mas, além desses problemas que nós acabamos de ver e dessa proposta de solução de Salomão, do rei Salomão, nós temos um outro problema relacionado às mídias sociais, às redes sociais, à tecnologia digital em si. O medo de estarmos perdendo algo se nós não estivermos o tempo todo conectados. O medo de estarmos perdendo o melhor da vida. Perder algo é desesperador para o ser humano. Nós não gostamos de perder nada. Pode só observar quando tem algum jogo aqui, né? Jogo de Uno. Dá até briga às vezes. E é isso que é crente, né? Que está jogando. O ano passado eu vi um pastor brigando por causa de um jogo, né? Eu só não vou falar quem foi. Não aponta para mim não, você vai descobrir. Fui eu. A gente não gosta de perder. A gente briga para não perder. E quando perdemos algo, por aumentar esse temor. E esse temor vai se tornando cada vez mais exagerado. E nós não queremos perder mais. E nós tememos a próxima perda. Assim, os nossos telefones e mídias sociais servem como uma atualização em tempo real de nossas comparações com a vida, para que a gente não perca nada da vida. E constantemente a gente está lá atualizando e reatualizando para que nós possamos alimentar a nossa alma e suprimir esse medo de perder algo. Esse medo tomou proporções tão grandes no mundo, e assim como muitas coisas que no passado eram apenas um probleminha que se resolvia trabalhando, né? Quando a gente estava muito ocioso ou pensando bobagem, o pai falava assim: menino, pega uma enxada e vai capinar o quintal. E as coisas se resolviam assim. Hoje, a psicologia precisa dar nome a essas coisas e tratar essas coisas terapeuticamente. E em alguns casos, a psicologia nem trata mais, ela pega e transfere para a psiquiatria, porque é necessário a introdução de medicação para o tratamento de coisas que os nossos pais achavam que resolvia no cabo da enxada, no passado. E aí nós temos um termo que, por causa desse volume, essa proporção que esse medo de perder tomou no mundo, nós temos um termo novo que precisou ser cunhado na teologia, ou na psicologia. E o termo é FOMO. Fear of Missing Out. Medo de estar perdendo. Medo de estar perdendo alguma coisa. Vocês sabiam que na cartilha da psicologia tem essa doença classificada, na classificação de doenças, tem essa doença, o FOMO, medo de estar perdendo. Esse medo caminha de mãos dadas com as mídias sociais. Ele se tornou mais aguçado, ele não é novo. Esse termo não é novo. Já muito antes dessa avalanche de informações,
esse problema já vinha sendo tratado, né? Mas ele foi aguçado, ele foi avolumado pelo uso das mídias sociais. O dicionário inglês Oxford faz a relação entre os dois. Ele diz assim: FOMO, medo de perder algo, a ansiedade causada pela possibilidade de um evento emocionante ou interessante que está acontecendo em outros lugares, geralmente despertada por postagens em algum site de mídia social. Então ele relaciona o medo de perder com as mídias sociais. Eu tenho medo de estar perdendo informação importante, por isso eu tenho que estar conectado o tempo todo. Quando você chega num lugar, você está sem dados, e você chega, as pessoas até brincam, né? Que no passado você chegava na casa de alguém, você pedia um copo d'água. Agora você pede a senha do Wi-Fi, porque você não consegue ficar um minuto sem informação. Você precisa estar o tempo todo conectado para se informar. E aí, essa necessidade de informação associada ao medo de perder alguma coisa, avolumou esse problema. Ele, como eu disse, não é algo novo, não é algo exclusivo dessa era digital, não é moderno, ele vem antes de 2004, né, da invenção do Wi-Fi, é anterior aos nossos celulares do modo como nós temos, e ele se manifesta especialmente em duas vertentes. Há dois tipos de ansiedades relacionadas a esse medo de perda, que foi descrita por Kevin Van Hooser. Ele disse o seguinte: o primeiro tipo é a ansiedade de status, ou seja, o que as pessoas vão pensar de mim? E aqui você precisa aplicar em dois aspectos. O que as pessoas vão pensar de mim se eu não postar nada sobre isso? Ou o que as pessoas vão pensar de mim quando eu postar sobre isso? Você já fez, eu tenho certeza que já, porque eu já fiz, digitou a mesma coisa 10 vezes antes de digitar? Com certeza. Qual foi a preocupação? Se a informação estava correta, se estava gramaticalmente ajustada, ou a preocupação era com o que os outros iam pensar sobre o que você estava postando? Geralmente, essa ansiedade de o que vão pensar de mim, ela tem consumido a alma das pessoas nessa era digital. O que vão pensar de mim se eu não comentar? Eu, por um tempo, fiquei muito impressionado com isso, porque eu tinha um blog, eu não sei se vocês chegaram a conhecer esse blog, ele se tornou um ídolo para mim, eu tive que matá-lo. E eu tinha um blog que eu tinha a necessidade de postar sobre tudo que aparecia. Ah, está acontecendo tal evento. Por exemplo, agora, o avivamento de Aylesbury. Eu tinha que postar sobre o assunto. Eu tinha que escrever alguma coisa e postar. E era constantemente aquela necessidade de escrever e postar alguma coisa. Até o ponto que eu percebi, qual é a razão, qual o motivo que eu estou fazendo isso? Eu estou produzindo isso para a minha igreja? E eu percebi que os meus jovens não liam o meu blog. Que a minha igreja não lia o meu blog. E eu pensei, espera aí, eu sou pastor desses aqui, eu não sou pastor dessa gente estranha que está aí no mundo que eu nem conheço. De gente que lê o meu blog só para me criticar. Esse maldito blog se tornou um ídolo para mim. Vou deletar ele e não vou salvar nenhuma postagem. Não salvei nada. Deletei tudo. Apaguei tudo. Matei pela raiz. Cortei o braço, né? Porque a preocupação era, eu vou postar e aí visitava direto. Vou lá. Será quais são os comentários? O que estão dizendo sobre o que eu postei? O que estão falando? O que vão pensar? Essa ansiedade de saber o que os outros vão pensar, ela nos mata, ela nos consome. E aí teve um outro problema com esse blog. Porque quando acontecia alguma coisa e eu não publicava nada, por exemplo, naquele problema, naquela enxurrada, aquela enchente que teve, enchente não, foi um deslizamento que teve em 2012 em Nova Friburgo. E que matou muita gente.
e que Ricardo Gondim escreveu sobre a ação de Deus naquilo ali, né? E ele disse que Deus estava lá, presente, ajudando quem ele podia ajudar, salvando quem ele podia salvar, e no final de contas, ele sentou e chorou. Sentou numa pedra e chorou. Então ele colocou um Deus assim, impotente dentro da situação. Eu tive que escrever refutando Ricardo Gondim. Aí, depois, aconteceu o problema de Brumadinho. E eu não escrevi sobre Brumadinho. E as pessoas perguntavam, você vai escrever alguma coisa sobre Brumadinho? Eu disse, não. Ainda não pensei em escrever, não. Mas na minha cabeça ficava assim, e se eu não escrever? Eu escrevi sobre aquilo, e se eu não escrever agora? A gente fica preocupado, ansioso, com o que os outros vão pensar se a gente faz ou não faz. E esse é um grande mal. O segundo é a ansiedade por desconexão. Se eu estou desconectado, eu chego a tremer, né? Quase que aquela máxima de penso, logo existo. Hoje estou conectado, logo existo. Se eu não estou conectado, eu não sou ninguém. E isso é tão sério, que se você chegar na casa de alguém e falar assim, você pode me dar a senha do Wi-Fi? Ele diz, desculpa, eu não tenho internet. Você não tem internet? Nessa era você não tem internet? Exatamente por causa dessa ansiedade que nós temos de estar conectado, parece absurdo na nossa mente que alguém nessa geração, nessa época, ainda consiga viver sem internet. Falta arroz, falta feijão, mas não falta o Wi-Fi. Porque nós temos a necessidade, contada aqui ontem, pelo presbítero Márcio, do filme, que a mãe decidiu prender os celulares dentro da caixa de acrílico, e aí o celular começou a tocar, e a moça chegou ao absurdo de quebrar a caixa para pegar o celular, porque ela tinha necessidade de estar conectada. Alguns restaurantes têm feito uma brincadeira, né? De colocar uma cesta na mesa, e aí as pessoas chegam e elas têm que deixar o celular na cesta. O primeiro que pegar o celular paga a conta. Tem pessoas que estão tentando a necessidade de estar conectado, que ele não está nem aí de pagar a conta de todo mundo. Ele vai lá e pega o celular antes da hora de acertar a conta. Quem pegar o celular antes de dividir a conta, paga a conta de todo mundo. Mas a necessidade de estar conectado, de ver informação o tempo todo, faz com que a pessoa tenha perdas por causa disso. E nós temos os efeitos desse medo, do FOMO, sobre a nossa vida. Quais são os efeitos mais comuns e mais terríveis? Primeiro, tristeza e silêncio. O medo de não estar conectado, o medo, a ansiedade de perder alguma coisa, o medo de perder alguma coisa, faz com que nós sintamos tristeza e nos tornemos silenciosos. E às vezes a pessoa está triste e você tenta conversar e ela não responde, mas ela está o tempo todo preocupada porque ela não está tendo acesso à informação que ela precisava e ela está com medo de perder, está perdendo alguma coisa. E às vezes nós nem percebemos que isso está acontecendo. Nem percebemos. A segunda coisa é o desejo por afirmação pessoal decorrente da solidão. Eu preciso, às vezes sozinho, no meu quarto, 2 horas da madrugada, eu preciso estar postando alguma coisa para me afirmar, para que vejam, para que os meus colegas, meus amigos, vejam que eu estou vivo, eu estou postando, eu estou informando, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou em atividade na rede social. E se eu desapareço um tempinho, me perguntam, o que está acontecendo? Não vi nenhuma postagem sua. E aí, por causa dessa demanda, o nosso medo de estar perdendo alguma coisa, nós acabamos ficando escravos e temos que postar e ler e nos informar o tempo todo. Mas o pior disso é o problema da inveja no nosso coração. E a inveja,
ela não tem só uma vertente que nós pensamos que geralmente é a inveja é o desejo de ter o que o outro tem. Não é somente isso. A inveja não é meramente querer o que o outro aparenta ter ou que o outro tem. Mas é especialmente querer porque elas têm. Se o fulano tem, eu também tenho que ter. E isso é pior. Porque nós acabamos entrando num ciclo interminável. E aí vem gerando outros problemas. Porque eu me torno consumista. Eu vou, às vezes, até me endividar e gastar aquilo que eu não posso. Porque eu quero ter, porque o outro tem. Se o outro comprou o Xbox, o último Xbox que foi lançado, eu preciso ter também. Se o outro tem uma tecnologia, eu preciso ter também. Não é porque eu preciso ter, é porque eu quero ter o que o outro tem. E esse é um problema sério da nossa época. Esse é um problema sério do nosso tempo. E nós precisamos lidar com isso. Mas o FOMO não é de todo mal, né? Esse fear of missing something, ou missing out. Medo de perder algo, medo de perder. Não é de todo ruim. Porque nós tem um medo que nós precisamos ter, um medo de perder algo que nós precisamos ter. Vocês lembram da história do rico e de Lázaro? O rico e Lázaro viveu como mendigo na terra, mas ele encontrou a graça de Cristo e ele foi salvo. E ao morrer foi ao paraíso. E aquele rico viveu dissolutamente, sem preocupar-se com Deus, morreu e foi ao inferno. E então a parábola é que o rico pede que Deus conceda que Lázaro volte e avise os seus familiares, para que os seus familiares pudessem ser livres da condenação que ele recebeu. E aí ele recebeu a triste notícia de que não era possível. Mas ali a gente vê que durante a vida, talvez pelo medo de perder as coisas, ele preocupou-se demais com os bens, com a riqueza, e não teve o medo de perder a própria alma. Lembra das palavras que devem ressoar constantemente sobre nossa mente? Louco. Você que está apegado a coisas dessa vida, louco. Não sabe que hoje mesmo o Senhor pedirá a sua alma? E quando o Senhor pedir a sua alma, isso que você tem vai valer? O medo que você tem de perder coisas agora, temporais, tem alguma importância diante da eternidade? Você deveria temer é perder a sua alma. Você deveria temer é perder as coisas que de fato importam na eternidade. Lázaro não tinha nada nessa vida, mas ele ganhou tudo na eternidade. Ele ganhou a Cristo e a vida eterna. O rico tinha tudo nessa vida e ele não tinha nada na eternidade. O que ele ganhou foi a condenação. O medo de perder algo eternamente deve ser a nossa preocupação. E às vezes nós somos tão fúteis, eu já mencionei isso para vocês aqui, sobre a história de quando Esaú vende a sua primogenitura, né? E eu estava pregando sobre isso. Vinícius gostava de sentar sempre à frente assim, ele tinha uns 4 ou 5 anos na época, não lembro. E aí ele ficou impressionado que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E chegou em casa, ele perguntou: lentilha, é aquela sopa da tia Rivane? Eu disse: meu filho, só que sem bacon, porque judeus não comiam carne de porco, né? Ele disse: não faz sentido. Uma criança entendeu que não faz sentido trocar a bênção espiritual da primogenitura por um prato, por um cozido de lentilhas. Mas o que é que nós estamos fazendo nas nossas redes sociais? O que é que nós estamos fazendo da vida?
É trocando bênçãos eternas por coisas temporais. Trocando a plenitude da comunhão com Cristo naquele momento pessoal diário, pela necessidade de conectar-se. É trocando a bênção da comunhão com o irmão, de estar com o irmão na igreja, no culto, pela necessidade de ficar conectado até de madrugada e não conseguir acordar para ir para a escola dominical ou para o culto. Nós estamos trocando bênçãos eternas por coisas temporais, porque elas nos impressionam. E associado ao nosso apetite de ter coisas nessa vida, isso só vai se agravando. Veja o que Paulo diz sobre as coisas temporais e as coisas eternas. Paulo diz em Filipenses 3, versos 7 e 8: Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Assim como eu fiz uma analogia de Paulo em 1 Coríntios 10, 31, eu quero fazer uma analogia ou uma paráfrase desse texto. Mas a conectividade que para mim era uma vantagem, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considerei todo o meu acesso à internet como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todos os meus acessos e considero a internet como um refúgio para ganhar a Cristo. Isso teve algum peso para você? Imagina você sem internet até que Cristo volte. Se você tivesse que perder todo o seu acesso à informação, se você tivesse que perder o seu celular, se você tivesse que perder todo o seu acesso às tecnologias digitais, para que Cristo fosse mais valorizado no seu coração, seria algo fácil para você? Não. Não seria. Mas aqui é importante para pensar sobre o que de fato tem valor para nós. Nós estamos, infelizmente, valorizando mais as coisas temporais do que as eternas. Nós temos mais medo de perder agora do que perder na eternidade. Nós temos mais medo do julgamento dos homens do que do julgamento de Deus. Nós buscamos mais a aprovação de seguidores do que a aprovação de Cristo. E é algo terrível que as redes sociais têm feito conosco, os crentes. Nós precisamos nos arrepender de nossas posturas em relação às coisas eternas. E a nossa irresponsabilidade, como nós temos usado algo que é bom, mas que nós temos usado de forma maligna, maléfica, que é esse acesso às tecnologias. Tem nos prejudicado tanto, tem nos causado tantos males, mas nós nem percebemos que isso tem impacto na nossa espiritualidade. No primeiro dia, eu disse que a questão central desses dias aqui é como o nosso celular está afetando a nossa vida com Deus, especialmente. Porque se nós resolvemos esse problema com Deus, nós resolvemos outros. Se nós de fato entendemos que o nosso celular está afetando a nossa vida com Deus, nós perceberemos como ele está também afetando a nossa vida com o nosso próximo e a nossa relação conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos perdoe por nossas posturas irresponsáveis no uso das tecnologias que Ele nos deu. E que nós nos livremos deste medo de perder coisas temporais. Mas tenhamos medo de fato de perder bênçãos que importam. Comunhão, tempo com Deus, tempo com o irmão. Isso de fato importa. Isso que de fato conta. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos
Orar? Senhor nosso Deus, Deus de graça, misericórdia e amor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos guiar, por nos abençoar e falar o nosso coração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender Sua vontade e que, se nós temos medo de alguma coisa, que nós tenhamos medo de desagradar o Senhor. Se nós temos medo de algo, que seja o medo de quebrar a Sua santa lei. Se nós temos medo de perder alguma coisa, que nós tenhamos medo de perder bênçãos preciosas que o Senhor nos concede nessa vida e que nos aperfeiçoa e nos santifica para a vida eterna. Mas nos ajude, Senhor, a ter sabedoria do alto, para lidarmos, Senhor, com todos esses recursos que o Senhor tem nos dado. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, que o Teu Espírito possa fazer crescer em nós o fruto do Espírito, por meio da santificação, por meio da Tua palavra, para que os nossos apetites possam ser mortificados. Ajuda-nos, Senhor, a não olhar para aquilo que é agradável, que é palatável, somente aos olhos, mas que nós possamos olhar para aquilo que nutre a alma, para aquilo que acalenta e fortalece o coração. Deus, tem misericórdia da Tua igreja, de nós, de cada um de nós, dos mais velhos aos mais jovens. Que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos os nossos celulares de modo agradável ao Senhor. Rogamos, no nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, alguma pergunta? Antes de passarmos para os avisos e encerrarmos, ou algum comentário? Pare agora. O cálice parceiro. Pastor Bruno? Compartilhar. Meus irmãos, louvado seja Deus por mais uma palestra. 4, uma sábado, 2 domingo, segunda já começa assim. Então a nossa expectativa é que de fato Deus fale no nosso coração, seja falando no nosso coração, nos moldando. E aí só uma informação, né, como disse o pastor Antônio, o pastor André, nós estamos trabalhando sobre isso. A expectativa de que o nosso objetivo não é que você saia jogando seu celular no lixo. Não. Daqui a pouco você está querendo aí jogar o seu iPhone 27 no lixo, joga naquele lixo bem listinho, tá? E me fale na hora que for jogar. Me dá que eu jogo. Nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é que você entenda que Deus nos colocou nesse caminho, com esses instrumentos em nossas mãos, e que nós precisamos de sabedoria para glorificar o Senhor, para exaltar o nosso Deus. E isso pode ser feito, né, por meio do seu povo. Então, que Deus nos ajude. Hoje à noite teremos mais. Hoje à noite será o presbítero Salomão que vai trazer a palavra. Mais um tópico relacionado ao tema. E estamos aí já, né, caminhando para na metade do nosso retiro, mais para o fim. Mas louvado seja Deus, porque em todas as coisas temos abençoado. Então, algumas coisas, almoço já. Meio-dia vai ser o almoço. Hoje à tarde a piscina vai estar liberada. Lembrando que a partir das 2, o tempo está friozinho, né? Tá gostoso aí, não vai ter aquele solzão. Então, as mães com crianças pequenas, né? Comecem cedo com as crianças a partir das 2 horas. Leve seus filhos. Depois você vai ter os adolescentes, junto com os jovens ali, entra na piscina. Depois das mães, tá? Com as crianças. Então, de 2h30, 2h30, 3 aí, as mães com as crianças. Depois os jovens vão entrar. Claro que não é que você precisa sair, mas é para não